Olá, gente, aqui é Helena Marques, eu sou astróloga, taróloga e numeróloga e vocês estão no Dom de Fluir. Nesse vídeo vamos falar sobre uma frase, uma busca que permeia muito o inconsciente coletivo, imaginário popular, que é: as pessoas do signo de Peixe realmente estão na última encarnação? É isso que vamos discutir. Roda a vinheta! Então, queridos, por favor, já cheguem, se vocês gostaram do título, da pauta, já cheguem dando like, se inscrevendo no canal, que isso é muito importante para a continuidade do meu trabalho, e vamos, sem delongas, falar sobre isso. Eu, desde muito pequena, na verdade, eu estudo astrologia desde os meus 9 anos, mas eu já tinha ouvido alguém falar isso: as pessoas do signo de Peixe estão na última reencarnação. E eu não sou pisciana, mas a minha energia predominante é Peixes. Então, se vocês querem saber disso, que energia predominante é essa? Porque nem sempre a energia do nosso signo solar é a energia predominante do nosso mapa. Então, se vocês querem fazer um mapa astral energético, entre em contato com esse número que está aqui, com o meu WhatsApp, que vai ser um prazer atendê-los. Então, eu tenho o Sol em Áries, mas a energia predominante do meu mapa é Peixes. Meu Sol em Áries é de casa 12, meu Mercúrio é Áries na casa 12, eu tenho Vênus em Peixes, eu tenho Saturno em Peixes. E pelo fato de ter o ascendente em Touro, o regente do meu mapa é Vênus, que é em Peixes. Então, eu sou carregada de energia pisciana, de energia de casa 12. Então, eu fui crescendo, eu me via de um modo um pouco diferente dos meus colegas. E tanto enquanto criança, quanto também na faculdade, eu via que as pessoas tinham muitas preocupações, assim, de poder materiais, de exercer poder pelos outros. Preocupação material eu, enquanto qualquer indivíduo que está vivendo em um sistema capitalista, tenho, mas aquela questão, assim, de querer dominar, de querer seduzir, eu não tinha isso. Eu sempre fui muito ligada à música, à arte. O que eu mais queria meio que era viver de arte, de expressão, de contemplação, que para quem conhece de signos, de espiritualidade, isso tem muito a ver com a energia pisciana. Então, ao longo do tempo, aprofundando os meus estudos, eu reencontrei essa máxima de pessoas falando, por exemplo, quem tem um Sol na casa 12, que é o meu caso, são pessoas que estão na última reencarnação. Então, como essa máxima, ela ressoava comigo desde que eu era criança, eu fui querendo me aprofundar nesse assunto. Então, hoje, depois de mais de 4 anos que eu comecei a estudar espiritualidade de um modo tal como se fosse uma faculdade, eu me considero segura para falar qual a minha opinião sobre isso. Pessoas do signo de Peixes ou com o Peixes com energia predominante estão na última encarnação? E a minha pergunta é que ninguém vai conseguir responder se alguém está na última reencarnação ou não, e que no final das contas nem nos é tão importante saber isso. Por quê? Vamos lá. Então, quem está vendo esse vídeo, eu acredito que vocês têm uma energia parecida com a minha, já que são pessoas de Peixes, muito ligadas à espiritualidade, ao todo, ao religare. E isso é muito bonito, porque em um mundo em que as pessoas prezam por tanto domínio, por tanto poder, um desejo do coração em busca desses tópicos é algo muito bonito. Contudo, o lado sombra de Peixes é muito a fuga. É a fuga da realidade, é a fuga da construção material da vida, porque estar encarnado não é algo fácil.
Então eu vejo que às vezes essa questão de porque eu consigo sentir energias mais sutis, porque eu consigo me sentir mais conectado com o todo, não ter uma vivência tão pessoal, mas também entender o papel do transpessoal, enfim, da interconectividade universal. Isso quer dizer que eu estou na última encarnação? Então, assim, eu vejo que não necessariamente, e que também não vamos ter essa resposta. Por quê? Porque por mais que conseguimos entender esse todo, esse sentido de integração, não importa qual signo, mas em última instância o objetivo de estarmos encarnados enquanto almas que ocupam um corpo físico é o experienciar, é o viver. E o viver traz muitas dificuldades. Viver não é fácil. E principalmente eu que falo do Brasil, e acredito que uma grande parte de vocês também são do Brasil, viver em um país com tais dimensões continentais, com tanto de problema socioeconômico que se tem, não é fácil. Mas é justamente essa é a beleza da vida. Por quê? Porque peixes têm o lado sombra de querer, às vezes, se refugiar no todo, nas galáxias, no pensamento de que eu não vou me estressar com muita coisa não, porque é minha última reencarnação, como uma maneira, às vezes, de negar a vida. E quando eu falo de negar a vida por mais que esse sentimento de interconectividade, de que diferentemente do que a máxima fala, não, a gente não vive só uma vez, por isso que nós temos tantas memórias inconscientes, por isso que às vezes nós temos fobias que não sabemos de onde são, mas que podem estar relacionadas até com vidas passadas. O que a gente tem é o aqui e o agora. Essa é a realidade material. Então, o grande desafio de peixes é entender essa interconectividade, essas energias de um modo universal, mas transmutá-las e também transformá-las em algo no físico, para que nem tudo fique etérico. Isso me lembra muito um astrólogo que eu adoro, que é um astrólogo de Buenos Aires chamado John Motter. O que acontece? Ele sempre fala que ele é pisciano, ele tem um sol em peixes e tem um ascendente em peixes e não tem nada de terra no mapa. Então ele fala, se eu posso, vocês também podem. Então, durante a sua vida, ele deve ter hoje em dia quase 40 anos, mas ele, como bom pisciano, todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas com peixes predominante tem alguma inclinação musical, gostam de música. Que ele tinha uma banda, mas que era tudo muito etérico, sem uma organização, as ideias ficavam muito em sua cabeça, mas e a prática, e a execução, e a rotina para que todas essas ideias, todo esse senso de integração seja usado de um modo prático. Então ele dizia que ele se sentia às vezes muito flutuando e eu estou na minha última reencarnação e tudo mais, e que foi o conhecimento astrológico que deu grounding a ele. E o que é o grounding? É o aterramento. E que aí ele continua sendo bem o arquétipo pisciano, e arquétipo a gente fala de modelo de personalidade, ou seja, ele é esotérico, tanto que é astrólogo, mas ele é uma pessoa hoje muito mais centrada. Ele hoje vive muito mais na Terra do que na sua própria cabeça. Então, ao falar que dificilmente alguém sabe se é a última reencarnação, isso nos dá a possibilidade, e principalmente falando da energia pisciana, porque para entendermos a energia de um signo, muitas vezes a sombra e o que deve ser transmutado e transformado, a gente precisa entender a energia do seu signo oposto. Qual o signo oposto de peixes? É Virgem. Então, enquanto peixes é o todo, é a integração, Virgem é o detalhe, é a rotina, é o trabalho. Então, queridos piscianos,
uma coisa é fato. Geralmente, pessoas que têm sim uma energia predominante de peixes são pessoas que podem ser almas velhas, podem ser pessoas que já tenham tido uma vivência para além da Terra. Mas e o agora? Agora nós estamos na Terra. Nós estamos encarnados nos nossos corpíceos. Então, ter esse conhecimento um todo super nos ajuda. Mas o que é que você está fazendo de um modo prático, de um modo consistente, de um modo organizado para conseguir canalizar essa energia para o aqui e o agora? Ainda que muitos de nós estejamos nas nossas últimas vidas, a gente está vivendo, a gente está vivo. O que é que você está fazendo nessa vida? Você, pisciano, que muitas vezes, muitos sentem uma grande inclinação à espiritualidade, gostam desses assuntos de astrologia, tarô e numerologia, queridos, reiki, aromaterapia, enfim, tem curso para isso, para que aprendam. Eu mesma dou curso de astrologia, tarô e numerologia, mas se a de vocês, sei lá, reiki, aromaterapia, mesa radiônica, tem outros profissionais que também dão curso para isso. Ao invés de ficar pensando, caramba, será que é a minha última reencarnação? Tanto que até, buzinou aqui. O que é que eu posso fazer nessa? Quais são as minhas inclinações? O que é que eu gostaria de fazer de um modo prático na vida, que talvez eu esteja muito na minha cabeça, talvez eu esteja pensando demais e não estou fazendo nada? A vida é o agora. Como é que eu posso aproveitar, ainda que seja a minha última reencarnação? Eu ficar trancada no mosteiro, orando, se você sente uma inclinação para isso, tudo bem. Mas eu acredito muito na integração do espiritual com o físico. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como já dizem. Então, eu vejo que muitas vezes eu me perguntava isso em momentos que, estando consciente ou não, eu estava insatisfeita com a minha vida. Eu não me sentia esperançosa. E aquela questão da esperança vinha pelo fato de talvez ter um além, ter um depois, e que o aqui e o agora não está bom. Então a minha esperança era, minha última vida, enfim. E assim, não tenho essa resposta. Pode ser, como não pode ser. E assim, diante de tudo que eu já estudei, olha, eu estudei bastante, ninguém tem essa resposta. A resposta que a gente tem, de um modo concreto, é o aqui e o agora. E a nossa oportunidade de fazer algo com isso. Então, também como um filme, que eu vi esse filme ontem, e eu pensei em gravar esse vídeo justamente por isso, para pessoas que têm muitos planetas na casa 12, para pessoas que têm muitos planetas com peixes, ou que o regente do mapa é Netuno, tem um filme chamado Soul, que está na Disney+. Esse filme aborda justamente esse processo de morte. É um filme infantil, quer dizer, infantil não, ele é um filme em cartoon, e embora no primeiro momento a gente fale, caramba, é um filme infantil, pelo assunto que é tratado, pela forma como é tratado, fica claro que é um filme muito mais para adultos do que para crianças na prática. Então, é de um pianista, que ele é um pianista de jazz, e o seu grande sonho era tocar com um grande nome de jazz, mas aí ele acaba sendo professor de música em uma escola. E aí chega um dia, ele tem essa oportunidade. E no dia dessa oportunidade ele morre. Pronto. Eu não quero dar tanto spoiler, mas só que esse filme traz justamente essa reflexão de que muitas vezes esperamos o cenário perfeito. A minha vida não está dando muito certo porque é a minha última reencarnação. Então é uma reencarnação por ser a última, é uma reencarnação de clausura, de não fazer mais as coisas. E não, se nós estamos aqui e nós temos vontade,
a gente sente uma faísca, que até na versão do inglês do filme eles falam muito do sparkle. Isso não é à toa. E pode ser a última reencarnação. Mas quem diz que as pessoas estão mortas? Estão vivas. Tanto que tem aquela frase, né? Que as pessoas, às vezes idosas, falam: olha, eu tô velho, mas eu não tô morto. Então, queridos, eu queria que vocês assistissem esse filme, porque fala justamente sobre como entender essa chama, essa vibração pela qual nós somos levados a fazer algumas coisas, a estudar algumas áreas, e como muitas vezes nos é difícil fazer isso pela limitação financeira, pela limitação econômica, mas que com trabalho duro e firme as coisas vão. E também para que, eu acho que a mensagem do filme tem uma mensagem legal, porque muitas vezes a gente busca muito um propósito, como se fosse um único e fechado. E a vida é muito experienciar, é o viver. Então, e é algo também que eu falo muito com os meus clientes, quando eu começo a falar da interpretação do mapa astrológico, principalmente, eu sempre começo com a questão dos nodos lunares, porque para mim é a parte mais importante, tanto que eu falo, olha, algumas pessoas chamariam isso de propósito, mas eu acho que na vida a gente tem amplos propósitos que, a depender de cada momento do nosso desenvolvimento, a gente vai acessando os diferentes propósitos, mas a gente acaba tendo uma lição principal, que eu vejo que é muito a energia dos nossos nodos lunares, enfim. Então, eu vejo a vida, né, a escola da Terra, como uma grande oportunidade de aprendizado, na qual nos é proporcionado, sim, colocarmos em prática, tirar da cabeça, tirar apenas de uma tonalidade energética as nossas paixões, as nossas inclinações e tentarmos trabalhar de um modo focado naquilo, e não importa se é a última, se é a penúltima, o que é que você quer fazer? Você está fazendo algo para isso? E aí, queridos, eu também queria, e vai ser algo que eu vou falar nos próximos vídeos, que é um livro da Elizabeth Gilbert que eu queria deixar aqui para vocês, para além da indicação do filme Soul, que é Tenha Vida Criativa Sem Medo, vai estar aqui. Então, se vocês comprarem na Amazon, o link está aqui. E é um livro incrível. Essa escritora, Elizabeth Gilbert, ela é conhecida pelo livro Comer, Rezar e Amar, que até também virou um filme com a Julia Roberts, que tem uma mensagem bem legal. Mas enfim, geralmente pessoas com bastante energia de peixe são pessoas naturalmente criativas. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, o sistema educacional, ele nos educa para que seja louvada apenas um tipo de inteligência, que é aquela inteligência, eu diria, de memorização. Então, por exemplo, eu, modéstia à parte, eu sou muito boa nesse tipo de inteligência. Então, na escola, eu ganhava menção honrosa e tudo mais, principalmente nas matérias humanas, que é algo que tem a ver com muita memorização. Mas eu lembro que uma vez, na própria escola, eu falava assim, gente, eu fico grata, enfim, por essas caixas de bombom que eu tô ganhando, mas eu acho que tem vários tipos de inteligência. E eu acho que tem pessoas que têm essa inteligência física, que são muito bons nos esportes. Tem pessoas que têm aquele tipo de inteligência criativa, que tem muito a ver com o manual, com o artístico, e que infelizmente não são valorizadas. Então, como é que uma pessoa que não detém essa inteligência que é valorizada nas escolas, que é uma inteligência de memorização, ela vai se sentir muitas vezes confiante de ser criativo, sendo que desde lá atrás, né, que esse período da criança, da adolescência, esse tipo de inteligência não foi valorizado, o que para mim é péssimo. E embora não entendesse tão conscientemente desse processo, eu já sentia isso. Eu fico feliz de olhar para trás e falar, nossa, eu sentia isso, eu falava com os meus colegas sobre isso. Então, nesse livro da Elizabeth Gilbert,
que é Vida Criativa Sem Medo, eu também me considero uma pessoa criativa, ela fala de como manter meio que essa chama acesa da criatividade, que eu acho que é um traço muito característico dessa energia pisciana. E queridos e queridas, eu vejo que nós estamos vivos pela nossa capacidade de criar. E é claro que essa criatividade ela pode se expressar através de um filho, né? Quem tem de fato todo o papel da criação, ela pode se expressar para quem tem uma criatividade artística através de uma música, de um livro, mas ela pode se expressar, por exemplo, nunca tive muito jeito para cozinhar. E eu vejo as pessoas que cozinham e eu acho cozinhar um fazer criativo tão bonito, um ato de amor, porque um restaurante, um chefe acaba sendo mais conhecido do que o outro? Justamente porque é o modo de fazer, é o tempero. A Helena não vai cozinhar que nem o João, e tá tudo bem. Então, ela aborda sobre quem se sente picado por fazer alguma coisa criativa, fazer isso sem medo, e não precisa ser o seu trabalho, mas que dentro da rotina consigamos encontrar algum tempo para isso. Por exemplo, eu faço aula de dança. Helena, você quer ser dançarina? Não, mas eu faço porque eu gosto, eu faço como hobby, eu faço porque eu acho que é uma boa maneira de me reconectar. E é algo que também eu aprendo a entender meu corpo. Eu que durante muito tempo fiquei tão dissociada do meu corpo, sempre fui uma pessoa mais intelectual, mas não buscava entender o meu corpo. E também tem uma psicóloga brasileira, ela é a Ida Pustnik, eu posso estar errando o nome dela, mas agora, quando eu for editar o vídeo, eu coloco o nome dela aqui direitinho, que ela tem uma metodologia de DEP que é focada tem o nome de corporificando a consciência. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero falar, ao invés de ficarmos muito no etéreo. Eu quero criar isso, eu quero fazer aquilo. E na prática você está fazendo, está pensando se é a minha última reencarnação, ainda que seja a última. O que é que vocês estão fazendo nessa última reencarnação? Porque eu sei que vocês estão cheios de vontade, cheios de vida, mas muitas vezes uma vida interna, uma vida na qual se tem medo da vida. Então vamos nos libertar. Então, para libertar, eu aconselho esse filme Soul, da Disney, esse livro Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert, e também o material da Ida Pustnik, que eu vou colocar aqui, que é uma senhora, ela faz psicologia transpessoal e tem esse conceito de corporificando a consciência, que para mim é o que plenamente deveríamos buscar. Ok? Então é isso, queridos. Se vocês curtiram, peço por favor que deem um like, que se inscrevam no meu canal. Caso vocês queiram uma consulta de tarô, fazer um mapa astral para entender quais são os seus maiores potenciais, mas também os pontos de melhoria, ou fazer um mapa de numerologia, vai ser um prazer em recebê-los. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!